Olá! Decorridos meses, em meio à crise sanitária, política e econômica instalada no país e com ressonâncias diferentes no mundo, nosso Diálogos em Educação de hoje, 21 de dezembro de 2020, encerra as atividades do ano. Como você sabe, criamos este canal com o intuito de conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico, por temáticas da educação. Os impactos causados pelo coronavírus têm nos atingido em múltiplas direções. Desde março, estamos, professores, estudantes e famílias, a partir, claro, das condições possíveis e diversas, construindo possibilidades para manter vínculos, promover algumas aprendizagens e as estratégias para fazê-lo têm sido muito diversificadas. O momento singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição educadora centenária, se reinvente. Os desafios para que o façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade, compromisso social. Hoje, eu e a Cláudia Alquati Bisol, coordenadoras deste projeto, convidamos você a refletir sobre um tema que nos é muito caro neste final de ano e para pensarmos também em 2021. O tema, então, deste encontro é escolas e pandemia, a difícil questão do retorno às aulas. Cláudia, olá, prazer nós estarmos juntas fazendo esse fechamento. O que tu nos conta, né? O que tu nos convida a pensarmos nesse momento? Olá, Terciane. Sim, é um prazer a gente fazer esse fechamento desse projeto que contou com a participação de tantos professores do programa de pós-graduação em educação da UX, com tantos egressos, né, mestres e doutores, que vêm feito suas pesquisas ao longo desses últimos anos aqui na nossa região, né, no Rio Grande do Sul. Então, todos contribuíram muito para que pensássemos tópicos, temas, provocações, reflexões importantes para o fazer docente nesse período tão difícil, né, que nós tivemos que enfrentar dessa pandemia. Então, também já queria ressaltar o meu agradecimento a todas essas pessoas que construíram esses diálogos ao longo desse ano. E hoje eu acho que nos cabe, talvez, uma tarefa, né, de pensar um pouco nessa difícil questão que nos convoca a todos de reabertura das escolas. Reabrimos, paramos, não paramos, o que fazemos, o que está sendo feito em outros países do mundo, não no sentido de buscarmos aqui uma resposta única, mas talvez no sentido de pensarmos a respeito disso, porque essa questão não vai se encerrar agora, ela permanece nos próximos meses. Nós não estamos a ponto de pensar que a questão da pandemia está controlada, pelo contrário, nós temos cada vez mais noção de que a vacinação será um processo difícil, complexo, que talvez chegue até nós, talvez a partir da metade do ano que vem, não sabemos ainda exatamente como, quais serão os grupos que serão vacinados primeiro. Então, essa questão das escolas abrirem, fecharem, retornarem ou não, ainda será uma temática muito difícil. Bem, eu gostaria de começar propondo, então, que a gente tenha consciência de que essas reflexões são com base naquilo que nós sabemos hoje, né? As informações mudam muito, a realidade tem mudado radicalmente, assim, de um mês para outro, mas o que nós sabemos hoje sobre essa questão do retorno às aulas, da reabertura ou fechamento das escolas? Alguns dados, né, sobre o mundo, né? Na Europa, por exemplo, nas últimas semanas deste ano, o que a gente observa? Que as escolas estão abertas, né? Porém que os bares e academias de ginástica estão fechados. Na Ásia, as escolas estão abertas há mais de 6 meses na maioria dos países. Por exemplo, o Japão tem aulas normais, mas com limitação de pessoas por classe, distanciamento social e monitoramento de contaminados. A China tem monitoramento de histórico de viagens, tem testes de Covid, tem regras muito rígidas de higiene. Os universitários são proibidos de sair do campus, por exemplo, para socializar com amigos, e as escolas estão abertas. Então, isso coloca a realidade da Ásia, né, em termos gerais. Os Estados Unidos, por exemplo, né,
9 de 50 estados determinaram algum grau de fechamento, mas apenas 3 estados estabeleceram o fechamento total das escolas. O Brasil, alguns países da América Latina e a África, alguns países da África não reabriram, ou decidiram pela abertura parcial. Mas a gente pode olhar um pouquinho mais de perto esses dados da África, por exemplo. 29 dos 54 países do continente africano reabriram escolas. Na América Latina, como é que nós estamos? Tem aulas presenciais em Cuba, na Nicarágua e no Uruguai. O Uruguai, nosso vizinho aqui de perto, teve 2 semanas sem aulas. Prepararam as novas regras sanitárias, organizaram a reabertura e reabriram as aulas. Na Argentina, outro nosso vizinho, as aulas não voltaram ainda. O que eles estão desenvolvendo são atividades de revinculação, que eles chamam, que são grupos pequenos de convívio com colegas e professores, com presença optativa e conteúdo não oficial. Colômbia, Equador e Paraguai, as escolas estão reabrindo regionalmente, dependendo da situação epidemiológica, com assistência optativa e rodízio de alunos. No Peru, eles resolveram abrir as escolas do campo, porque a questão epidemiológica está mais controlada nessas regiões. Na Bolívia, na Venezuela e no México, não existe nenhuma modalidade presencial, apenas a modalidade de homeschooling. Bem, o que nós temos que pensar? Assim, no Brasil, especialistas estão apontando uma série de contradições, dificuldades e desafios. Uma coisa que se sabe é que as crianças menores, elas transmitem menos do que as crianças maiores e que os adolescentes. Então, em nosso país, pediatras questionam a decisão de retomar aulas presenciais para o ensino médio, por exemplo. É sabido também que em alguns países do mundo resolvem priorizar as aulas dos pequenos e abrem ou fecham, né, retornam ou interrompem as atividades com os mais velhos de acordo com a realidade epidemiológica naquela determinada comunidade. Um outro questionamento muito presente no nosso país e muito importante são as condições para retorno às aulas, uma vez que tem escolas que não têm condições mínimas, às vezes, de água, de papel higiênico, ou seja, questões sanitárias básicas não são atendidas nessas escolas. Quem dirá as questões mais complexas, né, de desinfecção, de salas de aula, de carteiras escolares, de banheiros, garantia de uso de máscaras, álcool gel, essas questões que atualmente nós já sabemos que poderiam trazer segurança para os ambientes de maior convívio, desde que fossem respeitadas, né, de forma bastante cuidadosa. Né? Bem, então, assim, há um certo consenso, né, com relação, assim, à possibilidade de retorno às atividades escolares, porém, diante de planos bem estruturados de retorno, condutas que nem são feitas nesses outros países, bastante rígidas, quando existe casos de Covid identificados, né, então isso requer que haja testagem, requer que haja monitoramento, requer que haja distanciamento social, quando um aluno apresenta, né, um resultado positivo, um familiar desse aluno, um professor apresenta resultado positivo. Então, esses países estão levando muito a sério a questão da identificação precoce, né, de sintomas, testagem, e também distanciamento social, não apenas da pessoa que está com sintomas e testagem positiva, mas também de seus familiares, para que a escola daí realmente não seja um foco de transmissão. Uma outra questão é a própria estrutura física da escola, com ventilação natural, apropriada, né, que esse é um outro elemento que se sabe, e uma proximidade na comunicação entre estudantes, família e escolas para o estabelecimento de estratégias, né, de apoio nos casos de pessoas e famílias contaminadas. Esses são alguns dos elementos, certamente não todos, né, que trago agora para a gente pensar não com o intuito, né, de
de trazer receitas ou de propor soluções mágicas que não existem. E nesse intuito, trago também algumas colocações da própria Unicef, com relação, como é que ela tem se posicionado, né? O que a Unicef tem ressaltado nesse controle, né? Nessa questão do controle, do retorno às aulas e dos cuidados. Bem, uma coisa acho que é importante é que a Unicef há muitos anos faz um alerta de que quanto mais tempo as crianças permanecem longe das escolas, menos chance há de que elas retornem para a escola. Esse não é um alerta de hoje que a Unicef faz. A Unicef faz esse alerta já há muito tempo para aquelas situações de conflito armado, países que vivem situações de conflito armado, países que vivem grandes períodos, né, de tragédias, de terremotos, de fome, né? Então, isso é um dado que se tem há muito tempo já. E esse dado é trazido agora novamente pela Unicef. Quanto mais tempo as crianças permanecerem longe da escola, mais difícil é que elas retornem para as escolas. Então, o posicionamento da Unicef é de chamar a atenção para o risco que existe para as crianças, famílias e para o país, em termos de desenvolvimento social, né? Risco para a aprendizagem, risco porque a escola, e já falávamos disso numa outra ocasião, é um sistema grande de apoio para essas crianças e famílias em situação de maior vulnerabilidade social, em termos de segurança alimentar, em termos de segurança contra a violência, sendo, óbvio, também a questão da aprendizagem o principal aspecto. Mas não é só a aprendizagem que está em questão quando se fala de segurança para essas crianças. Se fala também de segurança alimentar e segurança em relação à violência, ao trabalho infantil e tantas outras questões que envolvem essas pessoas que vivem em situação de pobreza, né, e de vulnerabilidade social. Lembrando que as crianças marginalizadas são aquelas que sempre acabam pagando um preço maior nessas situações de calamidade social como essa que a gente vive, né? Então, essas são algumas questões que eu trago, que eu acho, Terciane, né, que nós devemos poder parar para pensar, né, dessa difícil questão que no nosso país se enfrenta com relação ao retorno às aulas. Cláudia, isso que tu nos trazes é extremamente significativo, é uma reflexão que todos nós precisamos começar a nos debruçar, pensar. Eu acho que vários especialistas também têm tido opiniões bastante diversas, contraditórias. Me parece que os caminhos são diversos, esse nosso país é múltiplo, né, em realidades, em condições. O que se sinaliza são possibilidades, e dentre essas possibilidades, e considerando aquilo que nós viemos ouvindo, né, de trocas de experiência, de resultados de pesquisa ao longo do ano, é importante, e eu penso que é inevitável hoje que se assegure o direito ao aprender, mas, em especial, esse reconhecimento de que a escola é, sim, um espaço fundamental dentro de uma sociedade como a nossa, em que as questões de desigualdade são tão marcantes, e essa desigualdade hoje é escancarada por toda essa condição pandêmica que vivemos. A valorização dos professores, mas, em especial, também esse cuidado talvez para não termos atitudes extremamente vamos dizer assim, antecipando certas decisões uniformes, quando as condições são muito disformes, ou seja, você querer instituir o retorno obrigatório para todas as instituições, em todos os níveis, independente das condições epidemiológicas, das situações que estão sendo vividas em diferentes contextos, parece não ser uma boa medida. Mas essas reflexões, esse convite a pensar é também um convite à responsabilidade coletiva que nos cabe, enquanto sociedade, não apenas como uma decisão do Estado, mas também uma decisão coletiva enquanto sociedade. Porque enquanto professores, enquanto estudantes, famílias, todos nós somos responsáveis por criar também essas condições, por cuidarmos, né? Você trouxe aí experiências de outros países. É possível que as escolas reabram e mantenham, né, uma possibilidade de acesso? Parece que sim,
mas é preciso, então, criar condições para que essa possibilidade realmente seja concreta. É inevitável reconhecer que, ao longo desse ano, houve uma aceleração da história, e talvez uma aceleração da história da escola, né, e um desafio imenso para os professores, que realmente, em sua maioria, aprenderam muito e reinventaram seus modos, né, de planejar suas aulas e de estarem presentes junto às famílias, e com diferentes modalidades. Nós ouvimos aqui, ao longo desse período, né, vários relatos sobre como diferentes redes conseguiram dar conta, pelo menos em alguma medida, né, dessa situação do fechamento das escolas, mantendo ensino remoto, com aulas síncronas, assíncronas, com entrega de material ou com retirada de material por parte das famílias, com adaptações e planejamento. Então, tem todo um desafio curricular colocado, mas essa necessidade de aprender e o uso das tecnologias, tudo isso é extremamente significativo, mas parece que algumas questões, elas emergem, né, da certeza da importância da instituição escolar, da certeza da importância do papel da relação pedagógica e do professor, não apenas, como tu disseste, para a aprendizagem, né, o direito ao aprender, ao conteúdo, ao currículo, enfim, às questões formais e cognitivas, mas também a dimensão afetiva, de socialização, um espaço de encontro, um espaço formativo que vai muito além, né, dessa dimensão, e que envolve, sim, segurança alimentar, no caso do Brasil, que envolve, sim, esse cuidado com as nossas crianças, com os nossos jovens, e certamente a frequência à escola, a permanência na escola e o sucesso escolar são questões fundamentais se nós quisermos garantir, né, uma sociedade com uma cultura democrática, com um acesso efetivo, né, a conhecimentos. Acho que tem questões de impactos e incertezas ainda, né, certos sentimentos como medo, tristeza, angústias, ansiedade, ainda estão muito presentes nas realidades escolares, seja por parte das famílias, dos estudantes, seja por questões mesmo da gestão escolar, né, dos próprios professores, e esse nosso convite é um convite para continuarmos pensando, então, que medidas são necessárias, que cuidados são precisos, é preciso fazer algumas ações antecipadamente, né, então, é uma problemática realmente que nós vamos precisar continuar discutindo, não se resolve agora, né, são questões que realmente precisarão, né, seguir para 2021, e, bom, nós temos também algumas coisas que ficam, né, acho que me parece que muitos estudantes desenvolveram autonomia, muitos estudantes conseguiram, né, criar estratégias de encaminhar seus estudos, mas há uma outra realidade, sim, de prejuízos que ficam. Em uma pesquisa que foi empreendida pela USP, pela Faculdade de Educação da USP, é interessante porque 85% dos professores que foram ouvidos, num universo de 20 mil professores, dizem e estão de acordo que o ano de 2020 vai impactar nos anos seguintes, justamente porque eles reconhecem, né, a percepção deles é que houve grandes dificuldades para a aprendizagem, né, e que os estudantes, por maiores que tenham sido os esforços, não conseguiram, né, conseguir ter, né, um rendimento esperado em relação à aprendizagem. Então, a percepção deles é uma percepção de que os anos de 2021, 2022 e talvez até os seguintes precisarão de adaptações curriculares e precisarão ser repensados, né, na sequência do processo de ensino-aprendizagem para que se garanta, né, uma retomada daquilo que não foi possível realizar em 2020. Acho que esses são, independente, né, de ensino síncrono, assíncrono, das estratégias que foram utilizadas, são percepções dos professores que me parecem extremamente salutares de reconhecer, por maiores que tenham sido os esforços, os impactos para os próximos anos existem, e eu penso que são questões a considerar e que vamos continuar pensando. Cláudia?
Eu acho que fica muito claro, né, a complexidade desses temas e as múltiplas dimensões, né? A questão da aprendizagem e do quanto tanto alunos quanto professores e escolas se reinventaram, e isso vai trazer consequências positivas, assim, de nós ampliarmos nossa gama de compreensão de alguns processos, nossas estratégias também, né? Se ampliaram, nós nos reinventamos em tantos aspectos, as escolas também. Por outro lado, trouxeste a questão da responsabilidade de cada um e a responsabilidade desse coletivo, e nisso eu acho que nós, talvez, enquanto sociedade, tenhamos muito a caminhar ainda, né? Porque a escola não está... Às vezes a gente pega a questão do retorno às aulas como algo isolado das escolas, mas, na verdade, fica claro nesses exemplos desses outros países que a escola é uma instituição numa rede de instituições. Ela toma suas decisões numa rede de decisões. Então, se os restaurantes e bares estão abertos e as escolas estão fechadas em alguns países, que nem o nosso, ou então, né, abrindo parcialmente, ou países que mantêm as escolas abertas e fecham bares e restaurantes. Ou famílias, né, que estão se expondo em outros ambientes e aí estão expondo também o ambiente escolar, estão levando esse risco para o ambiente escolar. Ou famílias que estão podendo manter alguns cuidados de distanciamento social, então a ida dessas crianças à escola também traz menos risco para as crianças e para os professores. Professores também que estão mantendo o distanciamento social trazem menos risco para os seus colegas. Professores que não estão mantendo o distanciamento social trazem mais risco para os seus colegas. Então é uma série de questões que vão individuais, do coletivo, do social, institucionais, de gestão da escola, de gestão dos municípios, de gestão dos estados, de gestão dos países, né? De gestão dos outros segmentos, né? Do comércio, da indústria, dos transportes, que trazem suas consequências para a questão do retorno às aulas ou não. Não se resume a uma simples questão de retornar ou não às aulas. Se resume a um conjunto muito complexo de decisões e comportamentos, condutas associados ao retorno ou não às aulas. E talvez essa compreensão e essa reflexão mais ampla seja muito necessária. Porque se o debate fica só retornar ou não retornar às aulas, ele é um debate que não dá conta da complexidade que essa pandemia traz para as nossas relações, para nós enquanto sociedade. Então, acho que fica essas questões, né, entre tantas outras, para a gente encerrar esse ano dificílimo, mas sabendo, né, que o ano que nos aguarda, 2021, ele não traz um cenário mais fácil, ele traz um cenário em que esses desafios, eles vão permanecer. Esses desafios continuam colocados para nós. Né? E eu acho que a consciência desses desafios é que traz também a nossa responsabilidade ética diante desses desafios. E eu acho que é isso é o que nos cabe nesse momento histórico, isso é o que nos cabe nesse momento de vida, né? Não há como nos esquivarmos disso, dizer, eu estou cansada, eu não aguento mais, então chega. Não, esse desafio continua, né? Ele nos convoca, opa, me atrapalhei até aqui, queiramos ou não, somos convocados a essa realidade. Essas questões que nós conseguimos ponderar são aquelas que é possível dizer, pensar e refletir hoje. Me parece que são essa discussão, né, da questão do retorno às aulas e quais são as condições que a instituição escolar precisa ter internamente, mas toda essa relação que tu muito bem trazes, que é do entorno, né, para além da escola, das nossas relações e atitudes enquanto coletivo, social, enquanto respaldo também, né, das mantenedoras, sejam elas públicas ou privadas, essa perspectiva também das famílias, dessa responsabilidade, porque a atitude individual impacta num coletivo. E num momento como esse, nós também conseguimos perceber o quanto é fundamental essa conscientização, esse exercício de cidadania, que não somos convocados efetivamente a termos enquanto sujeitos dessa sociedade para vivermos uma condição melhor ou não. Né?
vinculada seja à escola, mas também às nossas condições sanitárias. Cláudia, quero te agradecer, eu espero que todos vocês que tenham nos acompanhado continuem interagindo conosco e nós possamos ter uma continuidade de reflexões, porque esse tema certamente não encerra aqui, né? E gostaríamos de agradecer, então, a atenção, a Cláudia pela abordagem desse tema, dessa nossa discussão. Continuamos abertos, né, a ouvirmos e pensarmos juntos, professores, gestores, coordenadores pedagógicos, todos aqueles que estão interessados por essas temáticas, para que nos enviem o seu feedback, participem, tragam questionamentos, sugestões. Esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades, criações pedagógicas, e é um espaço em especial para pensarmos, né, em coletivo, essa condição da escola e os impactos do coronavírus. Cláudia, obrigada, é um prazer ter tido essa oportunidade de estarmos juntas. Obrigada, Terciane, eu te agradeço pela oportunidade de reflexão e desejo que possamos continuar pensando e construindo algo viável para nós enquanto sociedade. Um abraço a todos, foi um prazer.